meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu me chamo Endrigo Campos, sou administrador do canal Deus Quer Falar com Você. Venho trazer aqui nesse vídeo uma forte e impactante pregação de um grande pastor que prega o evangelho genuíno, pastor Paulo Júnior, falando a respeito do apocalipse, do fim. Ele, nesta pregação, fala que nós já estamos vivendo no fim, devido a pandemias, fomes, guerras, tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. O que é que você acha deste assunto? Vamos para o vídeo e preste bem atenção nesta impactante pregação que vai edificar a sua vida. Desde já peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like aí para fortalecer aqui o nosso canal. Deus abençoe a todos vocês. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escrita, pois o tempo está próximo. Não existe outro tema mais oportuno, mais atual, mais pertinente para se pregar nos tempos de hoje do que sobre o Apocalipse. Por que eu falo isso? Porque o Apocalipse, ele é um livro profético. Quando fala de profético, fala de algo que ainda está para acontecer, algo futurístico. Então o Apocalipse, ele tem um caráter futuro. Só que o futuro, ele, apesar de não ser o presente, ele um dia acontecerá. E eu quero dizer para vocês que nesse exato dia, nesse exato mês, nesse exato país, nessa cidade, nesse estado, nessa exata hora, nós estamos vivendo o Apocalipse. O Apocalipse para nós não é mais futuro. Ele já foi futuro para a igreja primitiva. Ele já foi futuro para a patrística, os 7 primeiros séculos da era cristã. Ele já foi futuro para a era medieval, século 13, século 14, século 15. Ele já foi futuro para a época da Reforma, da Renascença, século XV, século XVI. Ele já foi futuro para a era das missões modernas, do puritanismo. Mas agora, no século XXI, no pós-modernismo, o Apocalipse não é mais futuro. O Apocalipse é presente. O Apocalipse é hoje. O Apocalipse é agora. A Bíblia mostra mais de 2.000 referências da volta de Jesus. Todas as profecias da primeira vinda de Jesus, todas, já foram cumpridas. Vocês têm visto um pastor aqui nessa igreja. Vocês têm acompanhado a trajetória desse ministério. E vocês têm visto os meus apelos aqui quanto ao que está acontecendo. Vocês estão vendo o cenário mundial, vocês estão vendo o contexto político, econômico, vocês estão assistindo o estado das igrejas, vocês estão vendo a sociedade, o que está acontecendo, e isso só tem um propósito: alertar o povo de Deus da volta de Jesus. E apesar dos meus esforços, esses pastores e obreiros, dos apelos que eu tenho feito nesse púlpito, das pregações que são repetitivas, parece que muitos insistem em não acreditar que Jesus vai voltar. Muitos insistem em seguir a mesma vida, onde não há qualquer indício de mudança, fazendo assim você vítima dos acontecimentos que estão por vir.
Infelizmente, a maioria de vocês veio de uma cultura pós-moderna, que visa o ter e não o ser, que visa a felicidade, conforto, riqueza, prosperidade, e não vida eterna e salvação. Então estão apegados a cultos show, cultos de entretenimento e atrás de bênçãos, atrás de um Deus imediatista que tem que solucionar problemas à torto e à direito, e estão se esquecendo da alma, da eternidade. Então o que vai contar vai ser a sua ressurreição, se dará na glória com Cristo ou no mais profundo dos infernos. Então toda essa trajetória folclórica, toda essa trajetória humanista virará palha, pó, cinzas, e entraremos então na eternidade, uns para o juízo total, outros para a salvação total. E hoje eu venho aqui, quase já chegando no meio da década, alertar mais uma vez o povo de Deus à segunda vinda. Nós não vamos viver o Apocalipse, nós já estamos vivendo. E a Bíblia diz assim: para que vós andeis de modo digno para a vocação que fosse chamados. Ou seja, andem de acordo com os tempos que vocês estão vivendo. Andem de acordo com os acontecimentos que vocês estão vivendo. Por exemplo, se eu sei que a cidade está sofrendo uma epidemia, eu não posso ir para a praia. Se eu sei que está tendo um incêndio no meu bairro, eu não posso ali comer um lanche. Eu vou viver de acordo com a crise local, eu vou viver de acordo com a minha realidade. A mesma coisa, a nossa realidade é apocalíptica, a nossa realidade é eterna, a nossa realidade é que Jesus está voltando. Não deveríamos nós viver de acordo com essa realidade? Não deveríamos rever nossos conceitos e mudar nossas vidas? Não deveríamos tirar os olhos da terra e colocá-los no céu? Meu irmão, o final da história já está escrito. Jesus é o detentor da história. E a terra não caminha dando voltas cíclicas. Ela caminha rumo a um fim. As coisas estão se afunilando. Jesus está voltando. Está todo o cenário mundial pintado para essa volta triunfal. E a volta de Jesus será um ato de misericórdia para alguns e um ato de juízo para outros. Será salvação para alguns e condenação para outros. Eu gostaria de te despertar. Você não sabe o fardo que eu carrego por ser pastor, e o fardo maior que eu carrego por ser pastor dessa igreja. Você não sabe as tardes que eu venho aqui dobrar e ajoelhar por este culto, o peso que é, porque eu oro pelas suas vidas. Eu oro para que Deus fale com você. Eu oro aqui pedindo o sermão. Eu não escolho o sermão que eu vou pregar. Eu oro até que Deus me dê o que tu queres falar para o teu povo hoje. Qual a mensagem que eles necessitam ouvir hoje? O que tu tens para ele nessa época? E Deus está dizendo: alerte-os da minha volta. Alerte-os que o tempo está chegando. Alerte-os que os séculos estão se consumando. Diga-os para mudarem suas vidas. Diga-os para se converterem. Diga-os para andarem em temor. Diga-os para rever os seus conceitos. A volta de Jesus é real. E os sinais estão todos aí, no Monte das Oliveiras. Os discípulos perguntaram a ele: mestre, qual o sinal da sua vinda? Foi o texto que eu abri no início do culto. E ele disse que uma das marcas do fim, presta atenção, ele vai pronunciar em Mateus 24, o sermão profético, o sermão apocalíptico e o sermão da vigilância. Profético, apocalíptico e da vigilância. Primeiro, chama profético, porque não diz respeito daquele tempo, diz respeito de um tempo futuro. Jesus o profetizou no seu tempo, 2000 anos atrás, por isso ele é profético. Apocalíptico, porque ele fala do fim, do descortinar do véu, da consumação dos séculos. E da vigilância,
Porque é para advertir a igreja para ela não ser pega de surpresa. É para mostrar para a igreja, revelar antes que aconteça, para a igreja não ser pega de surpresa. E neste sermão, eles perguntam: mestre, quais serão os sinais da sua vinda? E eles vão mais ainda: quais são os sinais do final de todas as coisas? A pergunta dos apóstolos revela que o mundo caminha para um fim. Você não vai chegar em 2070, 2090, 2150. Vai haver um fim, vai haver uma consumação. Eu não sei como jovens aqui vivem com uma ilusão como se fossem indestrutíveis, como se fossem imortais, como se todos os dias fossem os mesmos. Vocês estão equivocados, jovens. Vocês estão errados. Vocês que fazem lambança da sua vida, acham que o mundo é um campo de lazer. O mundo está caminhando para um final. O mundo está caminhando está funilando para uma consumação final. Jesus então responde que haverão muitos falsos profetas naqueles dias. Ele diz que uma das marcas do tempo do fim era o engano religioso. Ia haver uma explosão de seitas, uma explosão de heresias, uma explosão de religiões. Só para você ter uma ideia, cada dia 5 novas religiões e 5 novas igrejas são abertas no mundo. Cada dia 5 novas religiões são registradas nos livros, nas ciências, nos cartórios. Jesus disse que haveria uma explosão de pessoas em nome dele fazendo loucuras. Eu fico impressionado quando eu prego sobre falsos profetas. Quando eu prego sobre falsas igrejas, metade da igreja endurece o coração. Por que ele fala mal das igrejas? Eu fico impressionado do analfabetismo bíblico dessa igreja, porque é profecia bíblica que haveria falsos profetas. Não, ele diz: virão muitos em meu nome e enganarão a muitos, se possível até os escolhidos. Me diz aqui, um cara que tem uma igreja toda negra, com um chifre, com um tridente na mão, pode enganar quase os escolhidos? É óbvio que não. O engano é muito bem distorcido. Meu filho, quem disse que para matar você eu preciso de meio copo de veneno? Eu preciso de uma gota de veneno para matar você. Então os falsos mestres, os lobos, eles marcariam o tempo do fim. Talvez você não esteja por dentro, talvez você se agrade dos televangelistas, talvez você já fez fogueira santa, já teve rosa ungida, já deu fortunas e fortunas para essa turma, mas você não tem ideia que eles estão dentro desse contexto e eles estão ajudando a cumprir essas profecias, porque são lobos, falsos profetas, heréticos. Está havendo uma explosão. 5 igrejas, 5 religiões, seitas e heresias são abertas diariamente, confirmando assim o tempo do fim. Pastores loucos, alucinados, igrejas loucas, pregando coisas loucas, mentiras, engano, heresia. O engano ia se multiplicar. Distorção teológica, aberrações, heresias, prosperidade, culto à prosperidade, curandeirismo, exorcismo, paganismo, sincretismo, ecumenismo, um evangelho híbrido, diluído, sincrético, bruxificado, maldito, é o que está se vendo aí. Vocês não têm ideia. Máfia, prostituição, adultério, consumo de droga, é a coisa mais podre que tem no mundo. Infelizmente, se você endurece o coração, quando eu ainda falo, eu aconselho você a ser ovelha desses homens, que vão morder a tua carne, chupar teus ossos e matar você e enviar você para o inferno. Que é isso que eles são? Lobos, cães, sem escrúpulos, cumprindo as profecias de Jesus. São malditos. Eles andam segundo a doutrina de Balaão, vendem a fé, contrabandiam almas,
Você não tem ideia do que eu estou falando. Falando de sujeira da mais alta escala. Orgias. No Antigo Testamento era comum o culto a Baal. Baal é o deus da fertilidade. As pessoas cultuavam Baal fazendo sexo diante da sua imagem. Esses homens também promovem o culto à fertilidade. São asquerosos e imundos. E tem milhões de almas ignorantes, incultas, incautas, aos pés desses homens. A Bíblia diz que, tendo comechão no ouvido, não suportarão as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Nós culpamos muitos falsos líderes, mas na verdade quem faz eles é o povo. O pedido faz a demanda. É eles que querem aqueles líderes. Eles querem ouvir. Presta atenção, é muito sujo um falso pastor que te pede 100 para te dar 1000, não é? Mas quem é mais sem vergonha? Quem está pedindo 100 ou quem está dando 100 esperando 1000? O pastor só quer 100, mas a ovelha que está doando 100, na verdade está atrás de 1000. Amontoarão doutores para si. Essa massa não quer a Cristo. Essa massa quer até ir para o céu, desde que Deus não esteja lá. Falsos profetas marcariam o tempo do fim. E nós estamos vendo o florescer, uma explosão de falsos profetas. Ainda há uma outra profecia que diria que nós estaremos no fim ou não. O livro de Daniel diz que ia ter uma multiplicação do saber. A ciência iria se avançar. Você está assistindo a geração que mais possui avanço científico. Você está vendo a explosão da tecnologia. Antigamente os meios de transporte eram arcaicos: cavalos, carruagens, barcos, navios. Hoje o homem vai à lua. Hoje o homem dá a volta em 80 horas o diâmetro da terra. Hoje você tem a indústria do celular, o fax, o e-mail, a internet. Daniel disse que haveria uma multiplicação do saber. Hoje é a era cibernética, tecnológica. É impressionante os avanços científicos que fizemos nos últimos 50 anos. São barbarizantes. A comunicação é segundos. Você pode fazer uma propaganda em mala direta, por e-mail ou por internet, e atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo em apenas segundos. Você pode mover uma situação. Para você ter uma ideia, quando um palestrante a respeito da internet americano conhecido foi apresentado no programa do Roda Viva, ele disse: quem elegeu o Barack Obama presidente dos Estados Unidos foi a internet. E havia um avanço. Para você ter uma ideia, no Japão, 2 anos atrás, fizeram um show, e a cantora foi uma cantora virtual, foi um holograma, luzes que formaram o corpo de uma pessoa, e ela apresentou o show, um holograma, uma mulher virtual. São os avanços tecnológicos absurdos, jogos dos mais complexos, equipamentos dos mais sofisticados. Hoje se vai a Marte, se vai à Lua. Hoje se pode ver o que acontece dentro dos planetas. Hoje se tem acesso à astronomia e às dimensões que o homem jamais sonhou ter. Daniel disse. Outra coisa que Jesus disse, que era para nos alertar, para preparar o povo da segunda vinda: haveria guerras e rumores de guerras. Só no século 20 nós tivemos, no século 20 e 21, o maior banho de sangue que a humanidade já assistiu. Nenhuma outra era, nem a Mesopotâmia, nem os caldeus, nem a Babilônia, nem os Medo-Persas, nem Roma, nem todos os imperadores em toda a história derramou tanto sangue como nos últimos 2 séculos.
1914 e 1918 tivemos a Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de mortos. 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, liderada por Adolf Hitler, tivemos 60 milhões de mortos. O comunismo, Lenin, Stalin, levando 40 milhões de almas ao óbito. Na China, com Mao Tse-tung, 60 milhões de mortes. Guerras e rumores de guerra seriam comuns ante a volta de Jesus. Estamos em guerra, guerra no Egito, guerra na África, no Oriente Médio, guerra na Europa, guerra civil, guerra no Rio de Janeiro, guerras e rumores de guerras. Olheis e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, é necessário que isso aconteça, porém ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. Será que você é cego? Assiste o jornal hoje, vê a página da internet, abra os jornais. Palestina, Israel, Irã, Iraque, Síria, Rússia, França. Olha as guerras. Foram travadas só nesse século mais de 4.000 guerras de pequeno porte, mostrando que Jesus estaria às portas. Será que temos sido cegos? Será possível que você não está enxergando o que está acontecendo? Presta atenção, como é que um homem escreve há 2000 anos o que nós estamos vendo hoje? Jesus não estava brincando com os discípulos, ele estava próximo de ser crucificado, ele ia ser morto, entregue. Mas ele dá uma palavra de advertência para preparar o povo dele. 2000 anos depois da morte dele, eu na cidade de Franca estou advertindo vocês com as mesmas palavras que ele advertiu o povo dele. Eu arrepio de dizer isso. Meu Deus do céu! Guerras e rumores de guerras são sinais escandalosos, sinais que o ímpio não vê, sinais que o ímpio ignora, sinais que o ímpio não entende, mas sinais que a igreja de Cristo não pode desconsiderar, sinais que o povo de Deus não pode ignorar, sinais do fim. A Bíblia diz que haveria também, presta atenção, sinais na natureza. Ele diz que temos sinais na economia, na política, na igreja, na natureza, geologia. Haveriam muitos terremotos, abalos sísmicos marcariam a volta de Jesus. Escute esse dado. Só no século XX nós tivemos mais terremotos do que em toda a história da humanidade desde Adão. Só agora, de 1900 para cá, nós tivemos mais terremotos do que toda a história da raça humana. Em 10 anos, você viu um tsunami devastar 300 mil pessoas. Você viu um terremoto devastador no Chile, levando 180 mil. Você viu no Japão, levando milhares de almas. Você viu no Peru, terremotos de grande porte. A terra oscilaria como um bêbado. Haveria abalos sísmicos. E você tem visto. A cada semana um terremoto é noticiado. A cada ano temos um terremoto de grande porte. Lembra-se antigamente? Tinha um grande terremoto como em Kobe, no Japão, ou em Los Angeles, de 10 em 10, 15 em 15 anos, um grande terremoto. Hoje se tem um grande terremoto a cada ano. A terra oscilaria como um bêbado. Chile, Haiti, Peru, Japão, Nova Orleans ficou debaixo d'água. Talvez algumas pessoas aqui precisam sofrer um terremoto em Franca, nas suas próprias cabeças, para acreditarem nessas profecias. Há um tempo atrás você viu que houve abalos no Brasil, coisa inédita, furacões, enchentes e terremotos, coisa que nunca ocorreu no Brasil. Seria juízo de Deus ou a misericórdia para que alguns ébrios acordem?
terremotos de grande porte. Outra item da marca do fim, presta atenção, haveria uma explosão de epidemias, doenças que desafiam a ciência. Meu irmão, a ciência, a medicina perde os seus cabelos, fica insone, perde dias de sono, tentando curas para as pragas e pestes. E quando depois de anos elas conseguem a cura, o tratamento para uma praga, outras 3, 5 pragas são lançadas no ar. O câncer é uma praga que devasta as pessoas. Quantos artistas na mídia, quantas avós, tios, parentes foram vítimas do câncer que não tem cura? O tifo matou, foi uma das causas da mortandade da Segunda Guerra. Soldados alemães, soldados russos, soldados franceses, soldados ingleses foram todos vítimas do tifo. E nós temos outra praga, que é chamada a maior praga de todos os tempos, o maior flagelo, que se chama AIDS. É uma doença que não possui cura. Ela já levou milhões de pessoas desde que ela foi diagnosticada, definida em meados de 86 e 89. É um flagelo que não tem cura. Para você ter uma ideia, dados que foram soltos por gente lá de dentro, que trabalha com pacientes de HIV, dizem que só na cidade nós temos 10% da população infectada. Isso é um escândalo, isso é uma epidemia. Sabe o que significa 10% da população da cidade ter AIDS? Significa que dentro da igreja está a probabilidade de ter 5 pessoas com vírus HIV me assistindo. Isso é uma epidemia! Mas a cidade segura esses dados e ela não noticia, porque senão a cidade fica sobre alerta geral e uma epidemia. Significa 36 mil infectados com HIV. Significa que daqui 5 anos, uma menina ou um garoto se converte para Jesus de verdade, vira profeta, mulher de Deus, mas para se casar com alguém da igreja, vai ter que mostrar o exame do HIV aqui, porque provavelmente pode vir infectado com vírus. Você imaginou o que vai virar? Provavelmente ela não vai poder casar mesmo sendo santa pura, porque o vírus foi tão devastador na cidade que pegou ela na sua impiedade. 70% da população da África tem HIV. 70 de cada 3 habitantes da África, 2 têm HIV. Jesus disse que isso seria a marca do fim. Eu visitei um homem com AIDS, de 50 anos, homossexual. Ele estava pesando 46 quilos. A boca dele estava saindo os pedaços. Eu fui evangelizá-lo. Ele só podia comer sopa e o caldo, nem legumes o estômago dele suportava. Ele estava morrendo. Por causa dos seus abusos sexuais, do uso de drogas, esse homem pegou AIDS. Eu preguei o evangelho a eles. E ele, conversando comigo, disse assim: eu tenho pedido para Deus me levar, não sei porque Ele leva. Eu peguei o gancho e disse assim: eu sei porque Ele não te levou. Porque se Ele te levar, você vai para o inferno. Você precisa de Jesus, pelos seus atos descarados em toda essa vida. Então preguei. Dei o Novo Testamento para ele. Começa o livro de Mateus. Quando ele terminou o livro de Mateus, ele morreu. Pestes marcariam a volta de Jesus. Pragas, doenças incuráveis. Se você for, provavelmente eles não vão te dar esses dados, mas os responsáveis, eles vão dizer assim: vem cá comigo. Vocês não têm ideia quantas pessoas infectadas com o vírus tem nessa cidade e quem são. Empresários, donos de fábrica, atletas, modelos, gente que vocês nem imaginam que estão convivendo com vocês dia a dia, tem o HIV. Epidemias marcariam o tempo do fim. Fome marcaria o tempo do fim. Você sabia que 1/3 da população mundial passa fome?
Divide 7 bilhões de pessoas por 3. Pessoas que fazem uma refeição por dia. Pessoas que dentro da sua refeição não tem mais de 2 alimentos, um cereal e um grão, no máximo no seu prato, um arroz e um feijão. Alguns nem o arroz, alguns nem o feijão, morrem de fome. Países da África que estão definhando pela crise e corrupção financeira. Países comunistas que estão matando por causa do seu regime ateu, comunista, a sua população de fome. A ganância dos poderosos, petróleo, o dólar, o euro, o ouro, é a causa desse povo estar morrendo de fome. Fomes, pestes marcariam o tempo do fim. Outra marca do fim, chocante, para mim é uma das mais tristes. Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que está acontecendo? Uma explosão de inafetividade. As pessoas estão em completa indiferença. Tem gente aqui na igreja que não está nem aí com o pai, nem aí com a mãe, nem aí com os filhos. Pessoas que estão desapegadas da humanidade, desumanas. Pessoas que estão se esfriando. Você está vendo que só nos Estados Unidos 4 milhões de bebês são assassinados no ventre da mãe. As próprias mães assassinam seus bebês abortando. Na maior frieza. Nunca tivemos tantos casos de pedofilia como nos últimos 10 anos. Homens estão estuprando bebês e crianças sem o menor ressentimento. O amor está se esfriando. Os homens estão se tornando bestas, animais, feras. Crimes passionais, marido assassinando esposa, esposa assassinando o marido sem qualquer escrúpulo. Professores, políticos, estadistas, nomeando, sancionando leis que destroem famílias sem o menor peso, assinando casamentos homossexuais, decretando morte de pessoas. A vida se esfriaria. Talvez você é vítima, talvez você não dá um abraço no seu filho, não abraça a tua esposa, não ama a tua filha, talvez não há afeto, talvez o amor está se esfriando da sua vida. Talvez você está dentro desses textos e a sua casa é gélida. A sua casa é gelada, não há abraço, não há beijo, não eu te amo, não há calor, não há emoção, não há frieza. Pessoas matam por R$5, pessoas estrangulam, matam, queimam, botam fogo, esquartejam. Você viu recentemente aquele dono da indústria Yoki, aquele japonês, um dos donos, a mulher deu um tiro na sua cara, colocou ele no congelador. Quando ele estava congelado, ela picou o corpo dele e colocou em 3 malas, colocou no porta-malas e ia sair do estado para jogar uma das malas em cada lugar. A esposa fez isso com o marido. Matou a queima-roupa, um tiro na cabeça, congelou e cortou o seu corpo em pedaços, colocando em 3 malas e no porta-mala para enterrar em cada lugar diferente. O amor se esfriaria. A inafetividade. E haveria então uma explosão de iniquidade. Meu irmão, será que você já viu uma geração tão profana quanto essa? Uma geração tão ávida por pecado como essa? A Bíblia diz, presta atenção, o pecado já está na terra desde Adão, mas perto da volta de Jesus ele ia multiplicar, ia ser uma coisa hedionda, asquerosa, maldita, nojenta. A Bíblia diz que naquele tempo, olha Jesus dizendo, naquele tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, seria uma era marcada por escândalos. Meu irmão, liga os jornais, quantos escândalos, olhe nas TVs, quantos escândalos, escândalos. Agora foi preso aquele cantor mirim, Justin Bieber, considerado uma praga, um demônio, envolvido em escândalos e orgias.
Veja esses atores, veja essas atrizes, veja o povo de Deus, os escândalos que eles estão metidos. Veja os pastores, veja as pastoras, lesbianismo, homossexualismo, narcotráfico, assassinato, crime, prisões, escândalos marcariam a volta de Jesus. E a Bíblia diz, para você que está protagonizando o escândalo, é mister que venham os escândalos, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos, ai daquele, seria melhor amarrar-lhe uma corda no pescoço com uma pedra e lançar no fundo do mar. Cuidado, cuidado, escândalos, ódio, trai-se uns aos outros. Ainda outro sinal do fim. Meu Deus do céu, que tristeza. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, Paulo vai começar a dizer também algo sobre o fim. Ele diz, ninguém vos engane acerca do fim para a igreja de Tessalônica. Não será assim, não será o que o fim? Antes que manifeste a apostasia, o abandono da verdade. Escuta aqui, levanta a mão aqui, só quem veio de outra igreja para essa igreja, levanta. Seguramente você veio de um púlpito que abandonou a verdade. A verdade não é mais o guia da igreja. Ninguém está interessado na verdade. Você já viu outra época, uma geração igual essa, que não prega mais salvação, que não prega sobre o inferno, que não prega sobre a vida eterna, que não prega santidade, que não ensina a orar, que não ensina a ser um marido bíblico, que não ensina mais as verdades do evangelho? Porque é marca do fim. Eles deixariam a verdade para pregar loucuras, besteróis, tolices, casas, carros, casamentos, bem-estar, shows circenses. Haveria na volta de Jesus um abandono da verdade. A Bíblia não é o guia mais da igreja, são as ciências sociais, é o Dr. Lair Ribeiro, é a autoajuda, é Freud, é psicologia, massa de manobra, manipular massas com musicalidade, shows, teatro, danças, bexigas, sorteios, rifas. É isso que está regendo os altares. Se você olhar para os altares hoje, presta atenção, em Jerusalém foi feito o templo, e lá no templo um altar, e lá era oferecido sacrifícios para Yahvé. Hoje você olha no altar, está aqui Mamon, Dagon e Baal. É a eles que está sendo prestado culto. Mamon, o deus das riquezas, o culto à prosperidade. Baal, o deus da fertilidade, sexo, adultério, segundo casamento, divórcio. E Dagon, o deus dos filisteus, o mundo entrando na igreja. Festa gospel, boate gospel e toda sorte de besterol marcariam a volta de Jesus. Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está posto, o qual é Cristo Jesus.